nomeação desse marco teórico, né? E aí, agora, eu vou apresentar para vocês no que consiste o marco teórico, né? Como eu já havia dito, ele é um conjunto de teorias que vai fornecer a sustentação do projeto como um todo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, vamos supor, se o teu trabalho é sobre a dicção no contexto contemporâneo, você já sabe que você tem algumas categorias analíticas, que eu já disse em encontros passados, que consistem, né, nos principais conceitos que você vai abordar. Então, o que é uma categoria analítica? É um conceito central de toda e qualquer teoria. Então, por exemplo, na teoria lacaniana, né, o conceito de pulsão, o conceito de desejo é uma categoria analítica lacaniana, né? Então, se você pensa, por exemplo, uma produção como a produção de Mary Jane Spink, né, que trabalha o conceito de, entre outros conceitos, né, mas o conceito de representação social. Então, representação social é uma categoria analítica da Mary Jane Spink. Por quê? Porque é um conceito central no trabalho dela. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer antes de começar a elaborar o marco teórico, que vai apresentar a sustentação, não é, abstrata, teórica do trabalho de vocês, do projeto de vocês, né, vocês vão ter que primeiro elencar as categorias analíticas. Aí aqui cabe um parêntese. Não tem um espaço no projeto de pesquisa para você colocar assim, categoria analítica. Não existe isso, tá? Você vai utilizar a categoria analítica, ou, melhor dizendo, as categorias analíticas, para você ter a referência de construir o seu marco teórico. E isso, gente, é uma dica primorosa, porque eu lembro que quando eu estava fazendo meu primeiro projeto de pesquisa, eu já disse para vocês, né, que eu fui da graduação para o mestrado, não fiz pós-graduação, né, então, a primeira produção mais consistente que eu fiz foi no mestrado. E aí, quando eu me deparei com a necessidade de elaborar um projeto, que eu tinha de elaborar um marco teórico, eu fiquei meio que perdida, né? Então, essa dica de que, antes de você começar a elaborar um marco teórico, você tem de pensar nas suas categorias analíticas, quais são os seus conceitos centrais, tá? Isso já facilita. No nosso caso, o nosso marco teórico, ele vai ser o marco teórico inicial. Ele não vai ser o marco teórico num todo, tá? Porque o marco teórico no todo, ele teria que dar conta de todas as categorias analíticas. No nosso caso aqui, vocês só vão aprender a como começar o marco teórico, porque aí vocês têm autonomia para elaborar o marco teórico lá em prática de pesquisa, que vai ser o marco teórico como um todo, tá? Então, tem uma forma da gente fazer isso. A primeira forma é essa, né? É pensar nas categorias analíticas. Aí você deixa ali de lado, né? Então, seguindo com a concepção de marco teórico, é um elemento que vai mediar o problema e as hipóteses de pesquisa, né? Por quê? Porque as suas hipóteses são as possíveis respostas ao seu trabalho, tá? No caso da nossa disciplina, nós não vamos elaborar hipótese, tá? Eu só estou situando. Além disso, essa escolha, né, de que categorias, que referenciais teóricos utilizar, também vai ser condicionador para as escolhas das técnicas, do tipo de material informativo que você vai utilizar na investigação, né? Então, assim, na verdade, em resumo, o momento da pesquisa no qual você vai definir a concepção teórica que você vai utilizar. E os seus conceitos fundamentais serão apresentados aqui nesta sessão.
tá certo? Então, bom, vamos supor, tudo bem, eu vou fazer um trabalho sobre psicologia escolar, tá? Então, para fazer um trabalho sobre psicologia escolar, uma das coisas que o meu trabalho impõe é uma discussão teórica sobre educação, tá? Porque o meu trabalho gira em torno da educação e da educação inclusiva. Então, vamos supor, um trabalho que gira em torno da educação inclusiva, numa perspectiva da psicologia escolar, né, tem aí já algumas categorias analíticas. A primeira, educação. A segunda, inclusão. A terceira, inclusão no contexto educacional. E a quarta, a psicologia educacional, tá? Então, nós temos aí 4 categorias. E eu vou ter de apresentar uma discussão teórica sobre essas categorias, tá? Por que isso? Porque há várias vertentes para se trabalhar, por exemplo, educação. Há várias vertentes para se trabalhar inclusão. Há várias vertentes teóricas para se trabalhar inclusão escolar. Há várias vertentes teóricas para se trabalhar psicologia escolar. E aí eu vou ter que dizer no meu projeto qual é a minha vertente, qual é a concepção de educação que eu estou utilizando. E aí eu trago os autores para fundamentar isso que eu estou apresentando no meu projeto, tá? Aí uma coisa importante, muitas vezes, quando se está elaborando o marco teórico, quando ele é o marco teórico mesmo, né, e não só o marco teórico inicial, os alunos, né, os meus orientandos, levantam a seguinte questão: a igreja, eu estou achando meio que repetitivo, né? Então, por exemplo, Brandão, quando está falando de educação muito próximo a Mosé, que por sua vez está muito próximo ao Tesser, que por sua vez está muito próximo a Jimenez, tudo bem, não tem problema. Você está fundamentando, está demonstrando que você está se constituindo num especialista nesse campo, tá? E é importante que você traga autores variados para esse debate, tá certo? Com citações diretas e indiretas, porque você não vai elaborar um marco teórico só com citação direta, porque cansa o leitor. Você não vai elaborar um marco teórico só com citação indireta, porque também cansa o leitor. Então, você tem que mesclar citação direta e indireta. Se fosse um marco teórico mesmo, lá, aquele que vocês vão elaborar em prática de pesquisa, eu diria para vocês o seguinte: olha, você traz um autor para falar de educação, né? Começa com esse autor no primeiro parágrafo. Quando você der sequência no segundo parágrafo, vê se traz outro autor para falar de educação, tá? Por quê? Porque senão fica aparecendo um fichamento e não um marco teórico. Então é importante que você utilize autor X, depois autor Y, depois autor Z, para falar de um mesmo conceito. Deu para entender até aqui, gente? Deu, professor, eu tenho só uma Pode dúvida. dizer. Você falou lá sobre o Lacan, né? O conceito não lembro agora se foi linguagem ou inconsciente. Mas, assim, os conceitos, Desejo. eles devem ter uma proximidade ou isso não importa? Porque, pelo que Como? você... Os conceitos, eles devem ter uma proximidade, assim, na construção da ideia ou não importa? O que importa é a ideia que você quer trazer, que pode ou não corroborar com os conceitos do Lacan, como é o exemplo. Não, por exemplo, eu dei o exemplo do Lacan só para falar que, assim, todo autor tem as suas categorias analíticas. Então, por exemplo, biopoder é um conceito central de Foucault. Biopolítica é um conceito central de Foucault. Então, não é qualquer conceito. Biopoder e biopolítica são categorias analíticas Foucaultianas, tá? Por isso que eu dei o exemplo de Lacan. Mas, por exemplo, quando você vier trabalhar, por exemplo, inconsciente, se for o caso no seu projeto, não é? Você pode trazer Lacan, Freud, outros autores para falar de inconsciente.
A questão é, Grace, eu posso trazer autores e trazer contrapontos desses autores no meu marco teórico? Pode. Só que o que é que eu indico para vocês na graduação? Procurem não fazer isso. Deixe isso para o doutorado, porque aí você já tem mais lastro para estabelecer esse confronto. No caso do marco teórico da graduação e do mestrado, eu acho, né, pelo menos em todos os trabalhos que eu já orientei, né, eu acho melhor você trazer aqueles que convergem, porque você demonstra o seu conhecimento, demonstra que você está fundamentando o seu projeto, né, e você não tem o perigo de escorregar. Deu para entender, Robson? Melhorou? Ou a dúvida persistiu? Tá. Professora, Oi. existe uma quantidade ideal de autores para trazer um conceito? Por exemplo, esse de biopolítica, Não, a gente sabe que é bem ligado ao ótima Foucault, mas um pergunta. ao outro. Não tem uma quantidade ideal de autores, né? Ótima a tua pergunta, né? Nem mínima, nem máxima, não tem, tá? E nem tem uma quantidade também ideal de categorias do projeto, depende do seu tema, depende do seu objeto, entende? Mas, por exemplo, esse de biopolítica, que a gente sabe que é bem ligado ao Foucault, eu colocar só a ideia dele é o suficiente ou ainda assim eu tenho que trazer de outra pessoa também? Não, eu acho que você pode utilizar Foucault, tá? Seria suficiente, mas em várias passagens. E é muito legal você demonstrar, por exemplo, que você está no clássico, mas você também está naquele que leu o clássico. Então, você trazer o Foucault, trazer o Roberto Machado, trazer o Peter Paupelbar, trazer o Sueli Rolnick, eu acho que potencializa o seu trabalho, entende? O clássico é fundamental, mas é muito legal também você trazer aqueles que atualizam essas referências. Professora, até porque é Oi. interessante a gente pensar também que mesmo aqueles autores que têm conceitos extremamente singulares, como esse mesmo, né, do Foucault, mas a gente sempre tem os comentadores deles e aqueles que desenvolvem trabalhos a partir de reflexões dele. Então, é claro que o horizonte fica um pouco mais delimitado, diferente de você falar, por exemplo, de inconsciente, que você vai ter uma vasta gama, né? Mas no próprio Foucault, com outros autores que têm conceitos bem singulares, sempre vai haver um comentador para você dialogar. Muito bom, é isso mesmo. E é bom você demonstrar que você leu esses comentadores, né? Muito bom. E aí, mais alguma questão? Professora, boa noite. Oi. No começo, a senhora comentou, eu estava tomando nota aqui de algumas coisas, mas eu perdi essa parte. A senhora falou sobre no marco teórico original, a gente levantar hipóteses de respostas. Essas hipóteses, elas estão Não. O que eu ligadas... falei, não, o que eu falei é que no projeto de pesquisa completo, você vai ter que apresentar as hipóteses. O que são as hipóteses? As possíveis respostas àquilo que você levantou como pergunta de partida, como problema de investigação, tá? E nas hipóteses, por exemplo, é que você apresenta também aquela linguagem que eu comentei com vocês, que é uma linguagem relativizada, né? Então, por exemplo, você tem uma pergunta e aí você vai responder essa pergunta como hipótese assim, ó. Parece que elementos apontam para, há indícios de, entende? Quando você apresenta as suas hipóteses. As hipóteses, elas são possíveis respostas à sua pergunta de partida e que todo projeto tem. Tem uma seção lá, hipóteses. Da mesma forma que você colocou os seus objetivos de modo tópico, você também vai colocar as suas hipóteses de modo tópico. Tá? Agora, quando eu falei de hipótese aqui, eu falei no sentido de que o marco teórico, né, ele é o mediador entre o problema que você construiu, na sua problemática de investigação, e as suas hipóteses. Entendeu?
Sim, é como se ele fizesse essa ponte entre... É como se ele fizesse essa ponte. É porque, assim, na verdade, quando você faz a sua pergunta de partida, você tem que dizer, olha, quando eu falo de biopoder, quando eu falo de cartografia, eu estou falando nesse sentido aqui. Você tem que dizer qual é esse sentido. Entende? Isso aparece no seu marco teórico. Sim. Viu? Tá Isso. certo, professora. Tá. E aí, mais alguma questão até aqui? Grace, você falou que os autores, né, assim, ficaria melhor na graduação e no mestrado aqueles autores que se complementam, não é isso? Não, aqueles que se contrapõem. Que convergem, não é isso? Não, Tipo, eu acho que na graduação e no mestrado, eu acho melhor que convergem. Por quê? Porque não se tem maturidade ainda conceitual para se trabalhar a divergência. É possível? É, mas muitas vezes fica um arremedo, entende? Entendi, tá. Eu vejo muito. Então, por isso é que eu digo assim, olha, vamos apresentar essa consistência em termos de convergência, porque senão fica um arremedo, fica mal feito. Você nem mostrou que conhece, já vai querer mostrar aquele que diverge, entende? Agora, é possível? É, como exceção. Né? Eu sou muito pé no chão. Professora, De orientação. isso que você está falando tem a ver também com o fato de que quando a gente vai para o mestrado ou doutorado, se você for colocar dois autores que se contrapõem de alguma forma para que você continue no seu texto, você precisa tomar um lado, né? Você precisa... Não, a questão é a seguinte, tomar o lado você já tomou. Porque quando você... foi ótima essa tua questão. Quando você elabora a sua pergunta de partida, você já tem ali, não é? Que autores vão referenciar e vão fundamentar a sua pergunta de partida. Tá? E esses autores vão estar no seu marco teórico. Então, quando você traz outro que se contrapõe, é no sentido de mostrar ainda mais consistência para aquele referencial que você acha que é o mais potente para o seu trabalho, tá? Por que é que eu acho que na graduação é complicado você fazer isso? É possível, mas é complicado por conta dessa iniciação, você ainda está começando, né? Então, às vezes pode ficar meio complicado. Eu já vi, assim, alguém querer trazer o contraponto e a coisa foi mais confusa, não ficou claro, entende? Foi nesse sentido que eu falei. Entendi, professor. Tá. Mais alguma questão? Oi, diga, Robson. Eu tenho outra dúvida sobre os autores, a seleção dos autores. Eu ouvi uma professora falando que a gente pode se utilizar de várias ideias, mas no que diz respeito à construção de um artigo ou de um projeto, a gente tem que priorizar ou selecionar aqueles autores que têm um peso maior no sentido de obras literárias, do que ele escreveu em si. E comparando tudo isso que está sendo falado, eu percebo que o autor que a gente escolheu, ele foi mais tendencioso pelo assunto que a gente queria trazer, ou seja, eu, por exemplo, Robson, não pesquisei tanto sobre a quantidade de produção que foi feita, por exemplo, sobre o ócio, né, que foi um dos elementos que a gente trouxe no nosso trabalho. Então, eu trouxe a partir daquilo que eu vim experienciando e não procurei mais a fundo outros autores em outras pesquisas. E aí eu queria saber de você, se isso realmente tem um sentido para a pesquisa. Tem todo sentido. Eu vou explicar como é que se dá, tá? Bom, quando você vai elaborar o seu marco teórico, né? No nosso caso, a gente vai aprender a fazer, né? Porque a gente está aqui numa disciplina instrumental, tá? Mas eu vou dizer como é que vocês devem fazer depois, mais adiante. E essa tua pergunta foi muito importante, Robson. Porque é o seguinte, ó. Primeira coisa, então, quando você vai elaborar o marco teórico, a primeira coisa que você vai fazer? Bom, quais são as minhas categorias analíticas? Separa ali.
tá? Aí você vai fazer uma coisa que é fundamental. Você vai fazer uma pesquisa exploratória sobre que autores trabalham essas categorias analíticas numa vertente que você acha mais adequada. Então, vamos supor, você está trabalhando o ósseo, tem uma referência importantíssima no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, na nossa universidade, que é o professor Clerton, né? Então, assim, o professor Clerton, que o sobrenome é Martins, né, é referência nacional, internacional, nessa produção sobre o ósseo, né? Então, o professor Clerton, ele já é um clássico sobre o ósseo, entende? Então, você usa Martins várias vezes. No entanto, você também usa, junto com o professor Clerton, na mesma medida, Salis, que também trata e trabalha ósseo, entende? E eles estão ali discutindo. Por exemplo, o Demásio, ele trabalha numa outra vertente. Então, para você trazer o Domênico de Masi para discutir ósseo junto com Salis e Martins, você tem que saber como é que você vai fazer isso. Entende? Mas, assim, onde é que você acha as principais referências, as clássicas, sobre as suas categorias analíticas? Primeira coisa, eu acho que tem que haver uma pesquisa exploratória sobre o tema, e aí, nessa pesquisa exploratória, você vai para os artigos e para as bibliografias dos artigos, ou para as referências dos artigos, porque lá nas referências você vai ver, gente, tem autores aqui que se repetem em quase todos os artigos. Então, por exemplo, se você vai trabalhar, por exemplo, gênero, né? É impossível você trabalhar gênero sem você fazer uma referência a Scott, que é a John Scott, foi a grande referência para a primeira sobre gênero no mundo, né? E é uma historiadora norte-americana. Então, você não pode deixar de trabalhar, pelo menos minimamente, com a John Scott. Aí você pode trazer Sapiotti, você pode trazer outros autores para trabalhar gênero, né? Mas você não vai poder fugir da Scott. E quando você vai pesquisar sobre gênero, você vai ver que quase todos esses artigos trazem a Scott. Por exemplo, sexualidade. É quase impossível você não trabalhar a Judith Butler, né? Você tem que trabalhar a Judith Butler quando você fala em sexualidade, concordando ou discordando, mas ela tem que estar ali. Deu para entender? Entendi, professora, obrigado. Nada. Tá. E aí, gente, mais alguma questão? Podemos prosseguir? Em câmbio. Tá, Tayana. Vamos lá. Bom, Grace, você já falou da AV3, que eu cheguei depois, eu não sei se eu você... falei, mas eu vou retomar, viu? Ao final. Tá legal. Tá? Falei sim. Bom, então, uma coisa que eu coloquei lá no nosso roteiro, que eu não queria deixar de dizer, é que o marco teórico a gente elabora no projeto de pesquisa e ele só é finalizado na redação final do TCC, no dia da apresentação, né? Então, assim, você está fazendo a pesquisa, né? Elabora o projeto, começa a elaborar o projeto, o marco teórico você começa a produzir. Quando é que você termina o marco teórico do projeto? No dia de entregar o projeto. Quando é que você termina a discussão teórica do seu TCC? No dia de você apresentar o TCC. Né? Então, vejam como é importante o marco referencial, o marco teórico, as bases analíticas de um trabalho científico. Tá? O roteiro, não é? Primeiro, eu coloquei aqui para vocês. Escolher as categorias analíticas, como eu havia dito, são os conceitos centrais da pesquisa. Depois, elaborar uma pesquisa exploratória sobre esses conceitos, né? Em artigos, livros, sites, publicações científicas, entre outros. Tá? Aí vem o pulo do gato, né, gente? Eu sempre
trago para vocês alguns presentes, o presente da aula de hoje, tá? Como é que eu começo o marco teórico, tá? Você começa o marco teórico retomando o seu objetivo central, o seu objetivo geral, desculpem, com outras palavras, tá? Mais ou menos assim. No sentido de proceder a um estudo sobre ócio no contexto da pandemia, cabe, inicialmente, uma reflexão acerca da noção de ócio. Ponto. E aí você começa. Salis salienta que... Aí vai. Aí, na sequência. Do mesmo modo, Martins sugere... Aí traz uma citação, comenta. E aí vai seguindo, tá? Eu coloco sempre alguns alertas, né? Primeiro deles é o seguinte: não use somente uma referência. Porque, como eu havia dito, se você está usando só uma referência, vamos supor, você faz 3 citações de Martins, tá? Você não está fazendo um marco teórico, você está fazendo um fichamento, certo? Uma outra questão importante. Lembram quando eu falei para vocês da linguagem do projeto? A linguagem do projeto tem de ser relativizada, não é? Quando eu falei na problematização, desde quando eu apresentei o projeto como um todo, eu fiz essa observação, né? E aqui eu queria retomar. Então, assim, não cabe no marco teórico, não cabe em nenhuma seção do projeto afirmações categóricas do tipo, com certeza, sem sombra de dúvida, né? Então, aqui também você toma o cuidado para relativizar, tá? Uma outra observação, que eu já tinha feito hoje, mas eu quero retomar aqui. Comente com as suas palavras as proposições dos autores. Então, você faz uma citação, pode até fazer outra seguinte, aí, na sequência, você comenta. Aí, traz uma outra citação. Só que, cuidado, para você não apresentar o texto, que a gente chama de texto tijolão, que é aquele texto que vem sem articulação entre um parágrafo e outro. Então, assim, cuidem dos conectivos, cuidem dos ganchos entre parágrafos, né? Você pode dizer assim, conforme observado anteriormente, né? Seguindo esse veio, cabe assinalar, ressalta-se, e aí vai, porque tem que haver esses ganchos entre um parágrafo e outro, tá? E no marco teórico, como a gente está citando, a gente acha que não precisa fazer isso, né? E, por fim, a última observação é que vocês devem mesclar citação direta com citação indireta. Gente, olha, essas dicas que eu estou dando aqui para vocês são as dicas que eu dou para quem está elaborando um projeto de iniciação, de mestrado e de doutorado, não tem diferença. A diferença é o nível de complexidade, como eu já disse para vocês, das reflexões, tá? Mas essa estrutura é a mesma, não tem diferença, né? Se você seguindo essa estrutura, você vai fazer um projeto excelente. Pode ser, Robson. Professora, eu queria só perguntar sobre os conceitos. A gente tende a iniciar sobre as citações de acordo com a ordem cronológica, ou seja, do precursor que criou... Não, ótima questão. Não. Você pode trazer de acordo com a relevância do que você está tratando, entende? Não precisa pensar na ordem cronológica, não, viu? Ótima observação. Tá bom, obrigado. Nada. Outra coisa, vocês não vão me trazer muita produção. Por quê? Porque vocês vão só começar. Eu só quero ver o seguinte, eles sacaram, eles entenderam, ficou inteligível, entende? Eles sacaram como é que se começa o marco teórico. É isso. Professora, boa noite. Oi, boa noite.
Só para ver se eu entendi, então, essas categorias analíticas, quando a gente for escolher, é mais para nortear o nosso tempo, né? Muito bem, é isso. Mas não tem no projeto, como eu havia dito, um lugar para você falar categorias analíticas, não. Agora, quem for ler o seu projeto, né, no nosso caso é só pré-projeto, mas vamos supor que você esteja lá em prática de pesquisa com os meus orientandos de prática de pesquisa deste semestre, né? Então, as minhas orientandas, esse semestre só estou com meninas, as minhas orientandas, né, elas já concluíram o marco teórico delas, tá? Então, vamos supor, elas tinham que dar conta de 4 categorias analíticas, algumas 3, outras, tá? Então, elas tiveram que trabalhar todas essas categorias, tá? Sem dizer uma palavra sobre categorias analíticas, não. Foi só o norte, certo? Eu posso dizer, mal comparando, que essas categorias analíticas são as palavras-chave do nosso artigo? Bom, muita gente acha isso. O que é que eu digo? Categoria analítica é diferente de palavras-chave. Por quê? Porque palavras-chave, quando você vai pensar nelas, você pensa no sentido de, claro, pensar em palavras que tenham a ver com a sua temática, mas também que vinculem o seu trabalho às produções científicas, entende? As categorias analíticas, não. Elas são mais complexas, entende? Elas são conceitos. Então, você não precisa estar com essa preocupação de que, bom, isso aqui é importante, porque é quase uma hashtag para o que o meu trabalho seja lido. Certo, entendi. Obrigada. Nada. Mas tem aproximação, sim. Professora, é uma outra dúvida que surgiu agora. As categorias, elas têm uma ligação muito forte, pelo menos eu estou percebendo, com o tema ou com a pergunta. Fundamental. Você pode até pensar assim, será que eu posso pegar as minhas categorias no meu título? Pode, no título e no objetivo geral. Foi isso que eu pensei. É como se fosse um recorte do próprio tema, né? É isso mesmo, isso mesmo. Se no teu objetivo geral, você pega todas as suas categorias analíticas. Certo. Claro que, gente, vocês não vão trabalhar todas, nem vão trabalhar nenhuma completamente aqui para mim. Vocês vão só começar. Só uma. E começar. Mas isso está instigando a gente, assim, na busca, né? De uma certa... Claro! Não, claro, eu estou só dizendo isso para vocês não ficarem com essa preocupação. Até porque a gente não tem esse tempo, né? Nem na disciplina, nem o objeto da disciplina, tem esse tempo hábil para isso. Né? Viu? Professora, boa noite. Boa noite. Então, a gente vai escolher só uma dessas para desenvolver? Para começar. Para começar? Tá certo. É isso mesmo. Tá? Legal. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos lá. Deixa eu retomar aqui as orientações que eu dei sobre a nossa AV3, tá? A nossa AV3, ela vai ser do dia 16 ao dia 18, tá? E ela vai ser constituída de 2 partes, como a gente já tinha dito aqui, tá? A primeira parte é a continuação do pré-projeto. Vocês vão juntar, tá? O pré-projeto, que eu vou dar devolutiva para vocês com as observações, não é? Aí, vocês vão juntar um marco teórico àquela primeira parte do pré-projeto. Capa, problematização e marco teórico inicial. Não esqueçam de colocar marco teórico inicial e referências, né? Pronto. Esta é a primeira parte da AV3. A segunda parte, uma prova, né, que é a prova modelo ENAD, com questões relativas aos temas que nós tratamos aqui. Então, por exemplo, com certeza vai haver uma questão sobre aquela primeira unidade, que nós passamos e repassamos, sobre paradigmas, métodos, ciência, senso comum, fechou. As demais questões serão relativas a projeto mesmo, né, que a gente também já avançou muito aqui.
Então, assim, eu estou vendo que não há nenhuma questão complexa, complicada para a V3. É quase sequência do que a gente já vinha trabalhando aqui, de modo muito bem realizado com vocês. Fechou, bombou, né, Robson? Ei, vocês sabem que, nessa história de eu falar fechou, bombou, as minhas orientandas de prática de pesquisa fizeram um stick, fechou, bombou. Eu adorei. Ficou bem legal com a minha foto. A gente já quer, professora. Eu vou colocar depois no grupo. Oi. Professora, essa parte da AV2 que a gente mandou, da problematização... Eu vou dar devolutiva, viu? Pronto, você vai dar, né? Ele corrigido. Oi? Show. Você vai dar ele corrigido? Vou dar devolutiva, tá? Obrigada. Lá, do mesmo jeito que eu fiz outro trabalho, tá? Tá certo? Aí, no caso, quando a gente colocar o marco teórico inicial, entra também junto com as correções, né? A gente coloca as ressalvas das correções, a gente refaz com as ressalvas da correção. Seria assim? Não, você não precisa fazer com ressalva, você já ajusta. Não, né? Ah, tá bom. Né? Não precisa colocar a ressalva, não, você já ajusta, tá? Aí, a outra questão que eu queria dizer é que, bom, a gente vai se organizar, né? Então, tivemos nosso encontro hoje, vocês já sabem como elaborar o marco teórico, tá? Aí, agora, vocês vão